que seja para cada um de nós neste momento entrarmos em comunhão com nós mesmos, com a nossa essência maior, com a luz divina que nós herdamos do Criador. Buscar nos recursos sagrados da prece a sintonia com o nosso anjo guardião e com os nossos mentores. E através dessa comunhão e união, buscamos a intimidade com o Cristo Jesus, abrindo as portas do nosso lar, do nosso coração, para que adentre em nossa morada todos aqueles que, por vontade de Deus e de Jesus, trabalharam arduamente para estar conosco na realização de mais este culto do Evangelho em nosso lar. Que o Evangelho em nosso lar não tenha apenas o propósito de trabalhar na renovação do campo vibracional do nosso interior doméstico, mas que ele tenha um propósito maior de nos auxiliar no trabalho de renovação de nós mesmos. Que o Evangelho seja para nós esse código onde nós vamos encontrar a oportunidade de trabalhar pela elevação do campo intelectual, moral e espiritual, melhorando desta forma nossa conduta. Que Jesus abençoe, que no momento do passe nós estejamos em comunhão com este Cristo libertador, recebendo de todas as egrégoras celestiais as energias que nós precisamos para a nossa renovação interior, que elas sejam para nós o bálsamo e o medicamento de tratamento, de cura, de alívio de todas as dores que carregamos no corpo e na alma. Energias renovadoras para prosseguirmos a caminhada. Que a água que colocamos à disposição para ser imantada, através de suas partículas, receba as energias do mais alto, se transformando desta forma no medicamento de alívio de nossas dores e aflições e no alimento do nosso espírito. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E prosseguindo com os estudos da obra Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, com as mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 139, Oferendas. Logo abaixo, uma epístola que está lá no livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 27. É uma carta que Paulo endereça aos Hebreus. E nesta epístola, Paulo diz assim: porque isso fez ele, uma vez oferecendo-se a si mesmo. Abaixo desta epístola, Emmanuel traz para nós a mensagem, nos convidando à reflexão sobre a nossa caminhada, enquanto espíritos que almejam alcançar a luz. E assim prossegue o benfeitor espiritual. As criaturas humanas vão sempre bem na casa farta, ante o céu azul. Entretanto, logo surjam dificuldades, ei-las, à procura de quem as substitua, nos lugares de aborrecimento e de dor. Muitas vezes, pagam preço elevado pela fuga e adiam indefinidamente a experiência benéfica a que foram convidadas pela mão do Senhor. Em razão disso, os religiosos de todos os tempos estabelecem complicados problemas com as oferendas da fé. Nos ritos primitivos, não houve
qualquer hesitação perante o sacrifício de jovens e crianças. Com o ecoar do tempo, o homem passou a matança de ovelhas, tesouros. Deixa eu refrasear aqui. Com o escoar do tempo, o homem passou a matança de ovelhas, touros e bodes nos santuários. Por muitos séculos, perdurou o plano de óbulos em preciosidades e riquezas, destinadas aos serviços do culto. Com todas estas demonstrações, porém, o homem não procura senão aliciar simpatia exclusiva de Deus. Qual seja o pai estivesse inclinado aos particularismos terrestres. A maioria dos que oferecem dádivas materiais não procede assim ante as casas da fé, por amor à obra divina, mas com o propósito deliberado de comprar o favor do céu, eximindo-se ao trabalho de autoaperfeiçoamento. Nesse sentido, contudo, o Cristo forneceu preciosa resposta aos seus tutelados do mundo. Longe de pleitear quaisquer prerrogativas, não enviou substitutos ao Calvário ou animais para sacrifício nos templos, e sim abraçou ele mesmo a cruz pesada, imolando-se em favor das criaturas e dando a entender que todos os discípulos serão compelidos ao testemunho próprio no altar da própria vida. Quando Emmanuel constitui essa mensagem através desta epístola, onde Paulo fala, ele diz assim: porque isto fez ele uma vez oferecendo a si mesmo. Está se referindo a Jesus, que não ofereceu ao Criador nenhuma oferenda, muito pelo contrário, foi direto ao Calvário, imolando a si mesmo para a libertação da humanidade, libertação de nossas consciências. E hoje, mesmo tendo Cristo como exemplo, como modelo em suas ações, em suas atitudes, infelizmente muitos de nós vamos procurando o caminho mais curto, através das barganhas, através das oferendas. Desta forma, buscando o tempo todo aliciar a simpatia de Deus. Ainda nós desconhecemos o quanto pequeninos somos diante do nosso Pai. Desconhecemos também que o Pai conhece a cada um de nós de maneira muito particular, muito especial. Que o Pai sabe de todas as nossas dificuldades, de todas as mazelas morais que ainda carregamos. E mesmo assim, nós ainda temos a pretensão de acreditar que o Pai necessita de nossas oferendas, de nossas barganhas. Desconhecemos
de que nós é que precisamos do Pai para estarmos buscando este caminho de inovação interior, de renovação. O Cristo Jesus deixa para nós todos os exemplos para que cada um de nós trabalhemos afinco, diante do propósito todos os dias de alcançar a nossa renovação interior. Mas nós ainda insistimos como barganhadores. Estamos felizes em determinadas instituições, em determinadas casas de oração, enquanto tudo está a nosso favor. A partir do momento que nós encontramos qualquer dificuldade, nos afastamos da tarefa que nós assumimos, não com a instituição física, mas que nós assumimos com nós mesmos e com o Criador, de utilizar daquele espaço, dos ensinamentos que aquela instituição oferece para a renovação interior de nós mesmos. No primeiro sinal de dificuldade, esquecemos todos os exemplos, todos os valores que o Cristo Jesus nos oferta em seu Evangelho e saímos desesperados, procurando uma nova porta que dê a nós a solução dos nossos problemas, uma nova porta do céu. Infelizmente, ainda somos espíritos infantes. Ainda acreditamos que os outros é que têm que fazer por nós. Não adquirimos a consciência de que cabe a cada um trabalhar pela sua renovação todos os dias. Que o tempo que leva como voluntário para servir na casa do Senhor é um tempo terapêutico para cada um de nós. Não são as instituições que precisam do nosso trabalho, da nossa dedicação, da nossa doação. Somos nós é que precisamos deste momento de entrega, de doação do nosso tempo nas casas de oração, para buscar ali os ensinamentos, os princípios e os valores que vão desta forma nos ajudando a vencer a nós mesmos, vencer as nossas dificuldades, vencer as nossas mazelas morais. Emmanuel nos convida a refletir sobre a importância de servir ao Senhor. Porque quando nós somos convidados, chamados para servir ao Senhor, significa que o Senhor está dando a cada um de nós a oportunidade de sermos auxiliados a vencer a nós mesmos, vencer o nosso orgulho, a nossa vaidade, buscar nos ensinamentos do Evangelho os princípios, os valores que possam trazer para nós a oportunidade de exercer o perdão, a bondade, a fraternidade e o amor, dando de nós aquilo que verdadeiramente nos pertence: o tempo, a nossa fé e o nosso desejo sincero de servir. Agora, quando nós somos apenas barganhadores,
buscando conquistar nos templos de oração aquilo que venha a favorecer a nós mesmos, aí nós nos tornamos barganhadores, levando às casas de oração apenas as oferendas, muitas vezes materiais. Emmanuel está nos convidando a seguir o exemplo de Jesus. E aqui eu faço questão de ler novamente este último parágrafo para que nós entendamos qual é a diferença de estarmos servindo com amor ou de estarmos buscando nos templos de oração a oportunidade de sermos servidos. Aqui o Cristo nos ensina apenas a servir os nossos semelhantes, sem qualquer expectativa de sermos servidos, porque já encontramos nas casas de oração a oportunidade bendita que o Pai está nos oferecendo de receber ali os ensinamentos, os princípios, os valores e a oportunidade de trabalharmos efetivamente para alcançarmos a luz que o nosso espírito tanto necessita, de maneira voluntária, de maneira despretensiosa, sem julgar esse ou aquele templo de oração, porque nós, carregados de imperfeições, não temos o direito de julgar esse ou aquele, de trabalharmos efetivamente barganhando as coisas que sejam apenas para satisfazer o nosso ego, os nossos interesses materiais, alimentando o nosso orgulho e a nossa vaidade. É lógico que todos nós gostaríamos que as casas de oração fosse verdadeiramente a porta do céu. Mas como é que nós vamos alcançar a porta do céu se nós ainda somos tão imperfeitos? E é nós que não temos ainda a capacidade humana de fazer com que as casas de oração sejam para nós a porta dos céus. Porque vamos carregados de interesses materiais, buscando fazer com que estes ambientes, essas pessoas, sirvam as nossas necessidades, que normalmente são mais materiais do que espirituais. E o Cristo Jesus, através desta mensagem de Emmanuel, ensina-nos a não sermos barganhadores. Ensina-nos a servir e não carregar conosco a esperança de sermos servidos. Diz assim, o último parágrafo aqui. Nesse sentido, contudo, o Cristo forneceu preciosa resposta aos tutelados do mundo, que somos todos nós. Longe de pleitear quaisquer prerrogativas, não enviou substituto ao Calvário, ou animais para o sacrifício nos templos, e sim abraçou ele mesmo a cruz pesada, imolando-se em favor das criaturas e dando a entender que todos os discípulos serão compelidos ao testemunho próprio no altar da própria vida. Neste último parágrafo aqui, cabe uma reflexão de cada um de nós, onde o Cristo nos dá, através da nossa frequência nas casas de oração, através de nossas escolhas, construir dentro de nós o próprio altar da vida, buscando todos os dias nos ensinamentos de Jesus a proposta verdadeira
de aproveitar a oportunidade ofertada pelo Pai, de servirmos e não de sermos servidos, de pedir ao Pai todos os dias o alimento essencial para a nossa caminhada, que é esta comunhão sincera com Jesus, através de seu Evangelho, renunciando todos os nossos interesses materiais, buscando levar para o altar santo o nosso desejo sincero de servir, sem sermos barganhadores, sem oferendas, apenas o desejo sincero de servir aos nossos semelhantes, assim como fez o Cristo Jesus. Desde já agradecemos ao nosso querido Emmanuel pela mensagem, a Jesus que mais uma vez nos convida a adentrarmos em sua vinha com espírito de cooperação, com espírito de servir aos nossos semelhantes, sem se preocupar com as nossas necessidades, porque o Pai sabe daquilo que cada um de nós precisa e estará, na medida de nossas necessidades, dando as oportunidades benditas de alcançarmos tudo aquilo que nós precisamos para uma vida de paz e em abundância aqui na terra, sem com isso desperdiçar a oportunidade de buscar nas casas de oração os ensinamentos que nos proporcionará a luz que nós almejamos para o nosso espírito. Dará a todos nós a oportunidade de renunciar aquilo que for preciso para alcançarmos a luz do nosso espírito, tendo em vista que o Cristo Jesus abraçou a oportunidade que o Pai lhe deu de trabalhar para a libertação de todos nós. E é com esse sentimento de gratidão que nós rogamos ao Cristo Jesus, que nossas vibrações de amor alcance o lar de cada um dos irmãos que avizinha a nossa casa, pedindo paz, luz, proteção para todos que moram no mesmo bairro, na mesma rua. Pedimos mais uma vez pelas casas de oração, pelos seus dirigentes, pelos seus trabalhadores, que possam verdadeiramente trabalhar nestes ambientes, levando consigo a vontade, a fé e o desejo sincero de servir, não aos templos, mas servir à humanidade, buscando o aprendizado, agradecendo a Deus pela oportunidade e desta forma, servindo com amor ao Pai e desta forma recebendo do Pai tudo aquilo que o Pai julga ser necessário para prosseguirmos a marcha. Vamos vibrar com amor por toda a nossa família, pelos consanguíneos que já estão em uma das moradas da casa do Pai, vibremos paz, luz e amor. Aos que estão na morada terrena, rogamos ao Pai que nossas vibrações cheguem ao lar de cada um dos nossos irmãos como centelhas divinas, tendo cada um a oportunidade de sentir a luz emanada de nosso coração. Que essas vibrações transformem não só as energias do ambiente doméstico, mas os corações dos nossos consanguíneos. Apresentamos agora a nossa família, aqueles que por vontade de Deus são nossos tutelados, rogando a este Pai de amor e bondade, que todos aqueles que estão sob a nossa guarda sejam dignos e merecedores de beber nessa fonte fecunda
e infinita de amor, onde o Cristo Jesus, através de seu Evangelho, traz para nós a oportunidade de renovação interior de nós mesmos. Que seja transformado o campo vibracional de nossa casa. Que ela seja para nossa família o porto seguro. Essa porta do céu, onde todos possam alcançar a oportunidade bendita de renovação interior, de trabalho, para alcançar a luz que o Espírito necessita enquanto viajor da terra. Que a casa seja o porto seguro a toda a família, onde todos possam, em comunhão, fazer a partilha justa do pão, buscar nos ensinamentos de Jesus a oportunidade de transformação interior de si mesmos. E no momento agora do passe, nós pedimos ao Cristo Jesus que todas as energias dos céus alcancem a cada um de nós. Que Jesus, através dos benfeitores celestes, possa promover para cada um a transmutação de energia que cada um precisa. Que estas energias sejam renovadoras de nossas forças, bálsamo de alívio de nossas aflições, curativa para todas as mazelas que carregamos no corpo e no espírito. Que estas energias nos prepare para uma semana vindoura, onde nós possamos prosseguir a marcha, esperançosos, tendo o Cristo Jesus como nosso aliado durante a nossa caminhada. Que todas as energias que recebemos agora estejam presentes não só no interior doméstico, mas em cada cantinho do quintal, assistindo as nossas plantas e os nossos animais de estimação. Vamos conduzir essas energias de renovação ao ambiente de trabalho, aos nossos companheiros de jornada, pedindo a Deus que todos esses ambientes sejam renovados, que os companheiros de jornada recebam as vibrações de paz, de luz, de amor, vibrando pelo irmãozinho de mais difícil convivência no trabalho. Vamos vibrar pela paz no mundo, pedindo aos benfeitores celestes que ajude para que nossas preces toquem os céus e que Jesus promova a paz e a luz na terra. Que nós possamos, através dos ensinamentos de Jesus, ser um só povo, uma só nação, que tremule em nossos corações a bandeira alva do amor. Que nós possamos vencer o egoísmo e a ganância, sendo menos barganhadores, trabalhando uns pelos outros, para que todos nós alcancemos a paz. Que Jesus seja o nosso mestre, modelo e guia. Vamos pedir a Deus por todas as famílias, pelos enlutados, que Jesus faça florescer em vossos corações a paz e a luz. Aos doentes, aos enfermos que estão padecendo nos interiores domésticos, que através deste passe alcancem a cura. Aqueles que padecem pela desunião nas famílias, que a paz, a luz, o amor, o perdão sejam pontes divinas para a reconciliação, que as famílias sejam abençoadas. Aos que padecem pela falta do trabalho, da moradia, do pão de cada dia, pedimos a Deus que através de nossas orações, de nossas vibrações, alcance através das mãos humanas a bondade para a oferta do trabalho, do pão de cada dia, e que estes possam ganhar o seu sustento com dignidade, assistindo às suas famílias no que for necessário. Pedimos pela paz no mundo, pelo fim das guerras. Pedimos a Deus pelo nosso país,
pelo mandatário maior de nossa nação, pelo mandatário de nosso estado. Pedimos pelo mandatário do nosso município. Rogamos ao Cristo Jesus, através de todos os médicos celestiais, que adentre os hospitais promovendo a cura, a libertação de todos os enfermos que se encontram atados ao leito. Através de nossas vibrações, visitamos os guetos, visitamos aqueles que esmolam o pão de cada dia nas ruas, pedindo ao Cristo Jesus que a humanidade possa estar sendo tocada neste momento para assistir os nossos irmãos que se encontram neste momento em vulnerabilidade social, desamparados. Que Jesus abençoe a nossa semana vindoura, abençoe nossa família e que nós possamos ao longo da semana trabalhar no propósito de estarmos formando essa aliança com Deus, de trabalhar por nós mesmos, pela luz do nosso espírito, e que a nossa luz interior se reflita no nosso exterior e que nós possamos servirmos sem ter a esperança de sermos servidos, assim como fez o Cristo Jesus, que serviu a humanidade e nunca esperou ser servido pela humanidade. E assim, agradecendo a Deus por este culto do Evangelho no Lar, vamos, através da oração do Pai Nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque teu é o poder, o reino e a glória, sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Muito obrigada, Deus, pela oportunidade de realização de mais um culto do Evangelho em nosso lar. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus e aos benfeitores celestes que compartilharam conosco deste momento de oração, de transformação e de amor.